Querido Deus, muito obrigado por tudo que já recebemos da parte desse dia, por tudo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, Pai. Nosso coração, nossa disposição mental esteja sempre, Senhor da glória, prontas para receber, Senhor. Aleluia, a instrução necessária para o nosso crescimento, nosso amadurecimento na fé. Meu Deus da glória, para que sejamos mais úteis, Senhor, na tua seara neste país, Deus. Aleluia, abençoa o teu cérebro de administrar a tua palavra. Usa-o nas tuas mãos de uma maneira grandiosa, Pai. Em nome de Jesus é que te suplicamos, agradecidos. Amém. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por esta tarde maravilhosa, por esta oportunidade singular que Deus tem nos concedido de estar aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jair de Deus, que esteve projetando esse trabalho, e nesta tarde me sinto privilegiado de poder estar aqui. Deus abençoe o pastor Jair de Deus. Também louvamos a Deus pela palavra que acabamos de receber, pela pessoa do nosso pastor presidente, Rodrigo Outro. Deus abençoe, pastor, fomos abençoados em nome de Jesus. Irmãos, eu quero convidar a cada um de vós para que abram as vossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Eu quero ler a partir do versículo 23 e vamos até o versículo 31. Diz assim, vamos achar no meio? Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Podeis assentar, irmãos. Eu quero ministrar esta tarde dentro do tema que foi passado, e eu quero falar a respeito de liderança em amor. O homem, ou seja, o marido e a sua família. Nós entendemos, irmãos, através da Bíblia Sagrada, desde o livro dos começos, do livro de Gênesis, que a família, ela é uma constituição de Deus. Deus é aquele que edificou a família, e vemos que através da sua palavra nós recebemos instruções fundamentais para que a nossa família seja edificada sobre uma base sólida.
muitos problemas surgem no lar. Não existe, irmãos, família que não se depare por conflitos. E acontece que um desses conflitos, ele acontece porque tanto a esposa como o esposo não entende a sua função no lar. Porque vemos que Deus, ele instituiu a família e colocou no âmbito familiar esposo e esposa, estabelecendo assim princípios e definindo papéis para que sejam executados tanto pelo esposo como pela esposa. Então acontece que às vezes pode ocorrer conflitos porque tanto um como o outro não estão entendendo o seu papel, a sua função no âmbito familiar. E eu entendo, irmãos, que nós devemos atentar para a palavra de Deus, para que possamos, respaldados na palavra de Deus, realmente executar a função que nos foi proposta através de Deus. E ignorar ou mudar as instruções é pôr realmente a família em perigo. Então Deus, ele confiou a cada um de nós, a cada marido, uma posição vital na família. E o desejo de Deus é que nós tenhamos um casamento bem sucedido. Este é o desejo de Deus, porque Deus, ele é abençoador. E ele, sendo aquele que instituiu a família, ele quer realmente que nós sejamos sucedidos ou bem-sucedidos naquilo que realizarmos. Então é necessário, irmãos, atentarmos para o texto ora lido, porque neste texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele está se referindo a duas qualidades que fazem parte do homem no lar. No versículo 23, ele fala de liderança. Nós podemos ler o versículo 23, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então vemos aqui, irmãos, que é fundamental a liderança do esposo na família, porque Deus o constituiu como autoridade sobre o lar, sobre a família. Mas o versículo 25 nos mostra algo fundamental para que possamos exercer esta autoridade, porque o versículo 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Temos aqui, irmãos, que tanto liderança quanto amor são características imprescindíveis para que o esposo, para que o marido possa cumprir bem a sua função, o seu papel na família. Deus disse que o esposo é o quê? A cabeça da mulher. E nós vemos aqui que Deus, ele dá o quê? A responsabilidade da condução do lar ao marido, que é o cabeça. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, se você quiser pode abrir, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 3, Paulo, ele reforça esse conceito, porque em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, temos aqui que Paulo, ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, de uma maneira simples e clara, Deus, ele constitui o quê? A ordem na família. Diga assim comigo: Deus constituiu a ordem na família. Ou seja, Deus escolheu a cada um de nós para ser líder dentro do nosso lar. Porque a palavra
cabeça, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, pode expressar tanto a autoridade concedida ao pai de família, ao homem, quanto uma ordem divina. Então, quando o apóstolo Paulo ele se refere ao homem como cabeça da mulher, ele não está dizendo que o homem é superior à mulher, e nem está dizendo que a mulher é inferior ao homem. Deus, em função, é o cabeça de Cristo. E nós vemos, irmãos, que não é uma questão de superioridade entre Deus e Cristo, porque eles são iguais em essência, mas em funções diferentes. E assim também, irmãos, é de igual modo no lar, no âmbito familiar. Porque, irmãos, ambos foram criados por Deus, tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e ambos desfrutam da mesma condição diante do Pai, e eles têm acesso à graça de Deus. Então, Cristo, como exemplo dos maridos e cabeça da igreja, serviu e morreu por ela. Nós vemos aqui que Cristo, como autoridade sobre a igreja, como aquele que rege a igreja, foi aquele que foi capaz de doar-se, como disse aqui o pastor Haroldo antecedendo a minha ministração. Ele amou, e nós vemos que ele se deu, e sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo, como exemplo dos maridos, é cabeça da igreja, e sendo ele o cabeça, ele nos deu exemplo do que é servir e do que é realmente se sacrificar por ela, ou seja, pela igreja. Amados, é de sua importância que entendamos que ser líder, ser uma autoridade no lar, é um privilégio para cada um daqueles que tem um lar, mas também que não nos isenta da responsabilidade, porque todo privilégio tem a sua responsabilidade. Então é de suma importância que nós entendamos a função que realmente devemos exercer no âmbito familiar. Então, temos aqui o padrão de liderança do homem. Ele deve ser um padrão e ele deve ter um domínio sobre o lar, mas não com força, não com autoritarismo, porque muitas vezes o homem ele é capaz, o marido é capaz de pegar a Bíblia Sagrada, e como disse aqui o nosso pastor, que a mulher tem que ser submissa, está no texto, a mulher tem que ser submissa, e às vezes tem muitos que não têm compreensão da sua função, não estão exercendo corretamente a sua função no âmbito familiar, e às vezes quer pegar a Bíblia Sagrada e às vezes mostrar para a esposa e dizer: olha, você tem que ser submissa a mim. Ou seja, ele quer que ela preste uma submissão, mas debaixo da força, exigindo dela uma submissão. E nós vemos, irmãos, que o texto sagrado nos mostra que a liderança, ela deve vir pelo exemplo. Ou seja, quando nós, como esposo, damos exemplos dentro do nosso lar, quando a esposa olha para nós e vê em nós a figura, a função sendo exercida, e realmente ela pode ver na nossa vida exemplo, então nós conquistamos uma submissão exercida através da autoridade e não através do autoritarismo. Então vemos que autoridade é diferente de autoritarismo. Então a submissão ela deve ser conquistada através do exemplo, mediante o que? O amor que é manifestado à esposa, o amor que deve
É você que está liderando o seu lar? Será que somos nós que estamos liderando a nossa casa? Ou será que está havendo uma inversão, que muitas vezes acontece pela negligência do esposo, do marido? Então, de repente, a esposa vê que não tem e ela quer realmente exercer a função que o esposo não está exercendo, mas tanto o esposo como a esposa erram quando isso acontece. Quem está exercendo a liderança no lar? Nós vemos, irmãos, uma das qualificações exigidas para o presbitério, para o obreiro, está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, a parte A, que governe bem a sua própria casa. O obreiro, ele realmente é conhecido a partir do seu lar, da sua casa. Essa é uma qualificação essencial, fundamental, indispensável àquele que aspira o ministério. Então, que governe bem a sua própria casa. Há uma preocupação com a grande quantidade de casamentos que têm sido o quê? Totalmente destruídos por não haver discernimento tanto do esposo como da esposa no que tange a responsabilidade e a função no lar. Então, às vezes, pode ser que diante de uma palavra dessa, venhamos olhar para nós mesmos e dizer: meu Deus, estou muito longe desta realidade. Mas, irmãos, Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele nos ensina através da Sua palavra. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender. Porque sabemos da responsabilidade, nós devemos procurar exercer a função com disciplina, para que possamos, irmãos, verdadeiramente ter êxito no lar, como autoridade. Então, como a cabeça da igreja, Cristo a amou e a si mesmo se entregou por ela, demonstrando o quê? Amor. Então, nós vemos aqui, irmãos, que dessa forma também o marido deve o quê? Amar a mulher. E como Cristo amou a igreja, o marido tem uma responsabilidade muito grande, que às vezes é esquecida, mas é importante que nós venhamos, irmãos, entender que o amor é fundamental no relacionamento conjugal. O amor é fundamental no âmbito da igreja. O amor realmente é fundamental, porque através do amor, Deus, Ele manifestou a expressão máxima do seu amor por intermédio de Cristo, para que a humanidade tivesse a possibilidade de ter a sua comunhão restaurada com Deus. Então, há uma relação de amor, e essa relação de amor entre esposo e esposa deve ser exercida a cada dia, não só com palavras, mas nós devemos ir além das palavras. Nós devemos ser homens de coragem, para que realmente, irmãos, venhamos falar, mas também venhamos manifestar o nosso amor para com a nossa esposa. Porque Deus, ela te deu como presente. Ela é o melhor que Deus tinha para você. E Deus deu para que você a amasse. Irmãos, no início do relacionamento, quando dois jovens se conhecem, estão orando e querem constituir uma família, não é pecado. Nós vemos, irmãos, que há um esforço muito
teve que pegar e falar, e aí? Ou tu casa, ou arrumou do mundo. Porque, irmãos, mas geralmente não acontece isso, né? Geralmente é acompanhado de amor, porque você fala, eu te amo, e de repente você manda lá, no Brasil, tem floricultura, você vai lá, manda alguém levar um buquê de flores, igual fiz no meu caso, tinha lanchonete, no Rio de Janeiro, e na frente tinha uma floricultura, e eu mandei entregar um buquê de rosa lá, meu cunhado é fotógrafo, tem uma loja lá, para a menina. Então, irmãos, a mulher, ela quer realmente ouvir que você ama ela, mas é importante que este amor ele seja acompanhado de atitude, ou seja, de prova, porque Deus amou o mundo de tal maneira que provou o seu amor fazendo o quê? Dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ele te ama, e Deus ele ama a sua família. Deus ele nos ama, e Deus ele quer ver a nossa família prosperar. Dentro da orientação que ele tem na nossa palavra, que é fundamental, para que venhamos, irmãos, desfrutar de uma felicidade, aleluia, no âmbito familiar. Mas acontece que passa o tempo e de repente aquilo que é a palavra acompanhada de atitude se torna só palavra. De repente passou 5 anos, 6 anos, 7 anos e de repente não tem mais presente, não tem mais buquê de rosa. E uma vez eu conversando com a irmã, e ela estava precisando de um aconselhamento, e o problema era que o marido chegou na prefeitura com ela e foi ali e perguntaram a data do nascimento dela, e ele olhou para ela e falou assim, amor, que dia você nasceu disso? Irmãos, parece engraçado, mas uma atitude dessa é suficiente para abrir feridas, para machucar. Então, é importante, irmãos, que manifestemos o amor, mas não somente através de palavra, mas com atitude. Amém? Aleluia! As esposas esperam e merecem mais do que palavras. Diga comigo, vocês já. A esposa esperam e merecem mais do que palavras. Elas desejam ser amadas com amor duradouro. Ah, como é lindo isso, irmão. Porque, irmãos, o relacionamento, quanto mais o tempo passa, ele tende a ficar melhor. Você sabia? Porque às vezes a minha surgiu um conflito por coisa, mas de repente Deus vai dando sabedoria, os conflitos vão sendo administrados, aquilo que era conflito não é mais, porque os dois estão amadurecendo junto. A esposa querendo fazer o esposo feliz e vice-versa, o esposo querendo fazer a esposa feliz. Isso é fundamental, irmãos. Então o amor do marido para com a esposa deve ser perseverante. Diga assim, eu preciso ser perseverante no amor para com a minha esposa. Irmãos, porque Cristo amou os discípulos e a Bíblia diz que ele amou até o fim. Irmãos, está escrito em João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. João 13:1, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se você se casou, você tem uma grande responsabilidade de que realmente vão exercer a sua função e amar a sua esposa até o fim. Até o divórcio não, porque Deus
divórcio. Amém? É até o fim, até que a morte os separe. Então nós vemos que Jesus, ele amou os discípulos até o fim. Então o amor exigido para com a esposa não se desfaz com a primeira crise, ou com os conflitos que possam surgir, mas o amor do marido pela esposa, ele deve ser mais forte do que a morte. Nem mesmo as águas turbulentas dos oceanos podem afogá-lo. Cantares 8, 6 e 7. Então nós temos aqui, irmãos, que o amor do marido para com a esposa deve ser perseverante. Por isso você tem que dizer sempre para ela: eu te amo, eu vou te amar enquanto viver. Você já tem coragem de falar isso? Já, né? Glória a Deus. Enquanto eu viver, eu vou te amar. Irmãos, isso é maravilhoso. O amor do marido para com a esposa deve ser um amor o quê? Sacrificial. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Nós vemos que o amor de Cristo pela igreja foi um amor sacrificial. E nós vemos que o apóstolo faz uma comparação entre o amor de Deus para a humanidade, que foi um amor sacrificial, e também que o homem deve amar a esposa, porque versículo 25 diz: vós maridos, amai vossas mulheres. Mas como devemos amar as nossas mulheres? As nossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então aqui, irmãos, o amor verdadeiro é o quê? Uma entrega, é uma oferta, é um sacrifício. Não é um amor egoísta, ele não visa os seus próprios interesses, mas o marido não busca prioritariamente a sua própria felicidade, mas esforça-se para fazer o quê? A esposa feliz. Então vemos aqui, irmãos, que este é o amor sacrificial com que Deus nos amou entregando Jesus Cristo. E assim devemos manifestar o amor para com a esposa. Às vezes a esposa está querendo algo da parte do esposo, e às vezes começa a vir as desculpas: não, é difícil, não vou fazer não. Mas quando você conheceu ela, não é assim, né? Se ela pedisse para você atravessar a cidade, você atravessava. Se ela pedisse alguma coisa, se tivesse que atravessar o estado, você atravessava. Ela casou contigo e pediu para ir para o Japão. Você veio e já atravessou o globo. Mas às vezes ocorre que passam os anos e o nosso amor ele não é um amor como o amor de Cristo, que é um amor sacrificial. E às vezes a esposa está pedindo algo, está até que exigindo algo, e às vezes não é muito difícil estar pedindo. Então isso aí não tem jeito, é muito difícil. Irmãos, o amor sacrificial, ele é uma entrega, ele é uma oferta, ele é um sacrifício. Então pare um pouquinho, analise aquilo que a sua esposa está necessitando e aquilo que ela tem pedido da tua parte. Pare por isso. Pare por isso, você não diga. Pare por isso, se for necessário. Se sacrifique. O amor do marido para com a esposa deve ser um amor santificador, porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Assim, deve ser o amor do marido para com a mulher. Por quê? Porque o marido santifica a esposa através deste amor. Porque, irmãos, uma mulher, uma esposa que é amada pelo marido, ela fica livre de tentações e perigos. O amor do marido é capaz de proteger a esposa de muitas armadilhas, além de abençoá-la espiritualmente falando. O marido deve
ser a pessoa que mais influencia a vida espiritual da esposa. Temos aqui, irmãos, que o amor do esposo para com a esposa se santifica. Porque, irmãos, infelizmente, ficamos cientes de casos, pessoas no mundo, pessoas que chegaram ao divórcio, mas por quê? Porque houve ausência de atitude dentro do lar. E aconteceu que veio a tentação, e aquilo que não ouvia, o carinho, as palavras, começou a ouvir lá fora. E de repente veio o rompimento, veio o divórcio. Irmãos, o Japão, nós vemos aqui um índice muito grande de divórcio entre os brasileiros. Então, biblicamente falando, temos aqui, irmãos, que o amor do marido para com a esposa, ele é realmente um santificador. Porque se a sua esposa, ela realmente é amada, se você tem o costume de elogiar a sua esposa, porque a Bíblia diz que ela será elogiada, de manifestar realmente os cuidados necessários, ela estará o quê? Protegida contra o quê? Os ataques de Satanás. Então isso é fundamental. Amém? Então o amor do marido para com a esposa deve ser um amor santificador. Amém? O marido deve ser a pessoa que mais influencia a vida espiritual da esposa. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, que quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Irmão, olha que coisa linda. Se você é um marido amoroso, que demonstra amor, afeto, compreensão, você está demonstrando amor para consigo mesmo, porque o versículo 28 diz: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Logo, se amar a esposa a si mesmo, se ama. Quando nós ferimos a esposa, quando o marido fere a esposa, automaticamente ele está ferindo-se a si mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que serão dois de uma só carne. Então, irmãos, quando um é promovido, o outro também é promovido. Quando um é machucado, automaticamente o outro é machucado. Então vemos aqui, irmãos, o que o apóstolo realmente nos mostra através deste texto. Paulo diz que o marido deve amar sua esposa como seu próprio corpo. Ele diz ainda que ninguém jamais odiou a sua própria carne. Irmão, você se ama? Claro, né? Ou não? Nós nos amamos, irmão. E nós vemos que Deus, Cristo ele falou a respeito dos mandamentos, que define a lei. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo com quem? A nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós queremos, que as pessoas nos façam, nós devemos fazer para com o nosso semelhante. Então aqui, irmãos, o versículo 29, parte A diz: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Quando o marido fere a esposa com palavras, o que acontece? Ele está abrindo feridas em sua própria alma. Quando tem aqueles também, irmãos, que infelizmente têm a capacidade de agredir fisicamente a esposa. Pastor, será que é possível? Irmãos, é importante que nós venhamos realmente manifestar o amor sacrificial, o amor de Deus. Venhamos, irmãos, realmente cuidar e zelar pela vida da nossa companheira, da nossa esposa, que Deus nos concedeu. Porque, às vezes, chega um ponto que o marido não tem mais paciência com a esposa. E Colossenses 3,9, o apóstolo Paulo diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra ela. Eu
pela facilidade, a esposa nem falou nada, o marido já está se irritando, o que for. E de repente os filhos estão vendo aquele mau testemunho dentro do lar. Olha o que muitas das vezes o casal está ensinando aos filhos. E aqui o apóstolo diz: amai vossas mulheres e não vos irritais contra ela. É como disse aqui o pastor Outro, né? Então, quando você vê que você ouviu, de repente, né, o sangue quer subir, a palavra quer saltar os lábios. Lembra aqui da ministração do pastor Outro? Tem que colocar algo em prática. Amém? Coloca a mão em prática. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, trazendo a frutificação, para que haja domínio próprio, para que haja controle, porque isso glorifica a Deus, irmãos, isso exalta o Senhor. Vamos lá? Quando, porém, Ele a abençoa com palavras e gestos, Ele está fazendo investimento na sua própria vida. Para pensar, irmão, quando você investe na sua família, na sua esposa, você está investindo onde? Na sua própria vida, baseado neste versículo 29. Está investindo na própria vida. Paulo diz que, em vez do marido ferir a esposa, ele deve o quê? Alimentá-la e dela cuidar. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra cuidar, usada neste texto, só aparece mais uma vez no Novo Testamento, que é, abra sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 2,7. 1 Tessalonicenses 2,7 diz assim: 1 Tessalonicenses 2,7 diz: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Nós vemos aqui, irmãos, que cuidar aparece somente neste texto, juntamente com o versículo 29 de Efésios, e é traduzido por acariciar, ou seja, carícia, ou seja, tratamento carinhoso com os filhos. Então, a palavra cuida, usada no texto, traz uma ideia de quê? Tratamento carinhoso. Então nós vemos aqui, irmãos, que o homem deve manifestar um tratamento carinhoso para com a esposa, para que as suas necessidades emocionais sejam supridas. Pastores materiais, daqui a pouco nós vamos entrar, mas a mulher tem necessidade emocional, e a necessidade emocional da mulher deve ser suprida. Então, irmãos, é necessário que o marido conheça a esposa, realmente saiba o que faz a esposa feliz, para que ela se sinta realizada através realmente deste carinho, deste cuidado. Porque às vezes ocorre, irmãos, que no âmbito familiar não se ouve mais, os filhos não se ouvem o marido falar que ama a esposa. Você tem o costume de falar que ama a sua esposa? Ah, pastor, mas eu não vi isso no meu lar. Eu nunca vi meu pai falar que amava minha mãe e vice-versa. Mas, irmãos, nós estamos em Cristo e Deus é amor.
Então isso é fundamental, a esposa saber que é amada. De repente você sair e pegar nas mãos dela, porque às vezes parece que passa os anos e o marido está lá na frente e a esposa lá atrás com os filhos, toda arrumadinha, e ela puxando a criança para lá, outra para cá. Eles não há preocupação, será que não deixou tempo para a criança? Deixa eu te ajudar. Irmãos, isso faz a diferença. Quando você conhece ela, você vai ver qual carro? Abria, né? Você abria a porta do carro. Gozou. E hoje? São coisas simples, mas muitas das vezes caem no esquecimento. E é importante, irmãos, você realmente manifestar o afeto, o carinho, em nome de Jesus de Nazaré. Porque assim sendo, irmãos, você não estará investindo na tua vida quando você investe na dela, mas estará alicerçando o seu lar. Os filhos, eles crescerão, isso será normal. E no dia de amanhã, você verá o seu filho constituindo um lar, sua filha se casando, e você realmente se regozijará. Por quê? Porque você se esforçou, porque você realmente procurou dar um exemplo para que eles realmente desfrutassem deste legado que é deixado pelos pais. Então, isso é fundamental. Amém? Então vamos lá, irmãos. Uma liderança eficaz, um lar feliz, se constrói com amor. 1 Coríntios 13, 4 a 8 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Glória a Deus. Então, o homem manifestando o seu amor para com a esposa. E vemos, irmãos, que a função do homem, sendo autoridade e realmente amando a esposa como Cristo amou a igreja, tem mais responsabilidade. E o segundo tópico é provisão no lar, um dever do homem. Provisão do lar, um dever do homem. O esposo, ele deve cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja, suprindo o quê? As suas necessidades e provendo o que ela necessita, o que ela deseja e o que ela gosta. Uma liderança que envolve amor, realmente, irmãos, manifesta o cuidado para que as necessidades do cônjuge sejam supridas. Efésios 5:29 diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. A palavra aqui, irmãos, alimenta, encontrada no versículo 29, revela aqui que o marido, ele é o quê? O provedor do lar. O marido tem a responsabilidade de prover o necessário para a família. Então, cabe a ele esta grande responsabilidade de sustentar o lar. O lar, ele não vive só de sentimentos, né? A primeira parte é muito boa, né? Você vai chegar em casa dizendo: meu amor, eu te amo, meu amor, eu te quero, meu amor, você é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Não, mas casamento não vive só disso, de sentimento. Porque o camarada tirou a donzela de dentro da casa do pai. O pai antes dava o quê? Sustento, dava estudo, dava roupa. Então foi lá
acariciar, tem que fazê-la feliz, mas também tem que trabalhar para dar tudo aquilo que o pai dá e muito mais. Porque, irmãos, infelizmente, o conhecimento de fato, às vezes ocorre no meio evangélico, que tem marido que não quer saber de trabalhar. Aí tem que ir lá em Provérbios, vai ter com a formiga, ó, delicioso. Deixa as obras e ser sábio. Tem marido que às vezes, não, você está ganhando mais que eu. Trabalha, faz iaquim, heroquim. Como o salário está muito pouco, está ruim de emprego, está ruim, tem emprego. É que não vai estar mesmo. E deixa que eu cuide dos filhos. Aí quer inverter os papéis. Quer colocar a esposa para prover. E ele quer cuidar das crianças, quer dar mamadeira, quer lavar roupa. Eu sei que, de repente, você faz isso. Mas você faz isso pelo fato dela realmente se colocar à disposição para te ajudar nesta vida. Não é errado você, vou chegar em casa, eu não dou mais mamadeira mais, porque o pastor Sérgio falou que o negócio da mamadeira, trocar fralda, cuidar de criança. Irmãos, entenda bem. Não pode haver uma inversão de papéis. Você é o provedor. Mas se ela se dispõe, agora vamos lá, se ela se dispõe, diz, olha, pô, como eu disse aqui, nós falamos do projeto, você tem esse projeto, então se eu trabalhar, também nós vamos conseguir comprar essa casa, esse carro, essa fazenda, esse helicóptero, e nós vamos conquistar a terra, eu vou trabalhar também. Aí, se ela for trabalhar também, aí entra você, entendendo que ela é ajudadora, que ela está fazendo aquilo que na verdade não cabe a ela, mas ela entende a necessidade, ela quer ajudar, não é pecado. Ele está nos falando a esposa trabalhar, não é pecado. Desde que isso não leve a esposa a uma independência, desde que isso não leve às crises de um lado, porque de repente a esposa começa a ganhar, não, o dinheiro é meu, e eu faço o que eu quero, e o esposo também tem aquela dificuldade toda. Então, irmão, mas se ela está te ajudando, quando chegar em casa, se chegar junto em casa, amém? Ela foi para lá, ela foi lavar a louça, ajuda ela, vai cuidar das crianças. Ajuda ela, dá comida para as crianças. Porque já está dando 8, 9, 10 horas e amanhã tem que acordar cedo de novo. E ela tem que preparar tudo para amanhã. Então é importante, mas não pode inverter os papéis, amém? Todos aqui são trabalhadores. Graças a Deus, pastor Jair, que os homens de coragem aqui é tudo trabalhador. Aleluia! São homens trabalhadores mesmo. E o seu sogro se orgulha de você, porque olha, minha filha, meu Deus preparou, né, um homem maravilhoso para ela, trabalhador, provedor, né, e paga as contas em dia, não deve ninguém, porque nunca, irmãos, quando nós somos crentes e estamos devendo, né, não temos a responsabilidade de pagar aquilo que nós devemos, aquilo que compramos. Então vamos lá, irmãos. Sustentar o lar. Então, Gênesis 3,17, Salmo 128 diz, Salmo 128, 2 diz, por isso Salmo 128, diz, 128, 2 diz, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e terás, repita comigo, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e terás bem. Então, irmãos, é fundamental o marido trabalhar. Mas, às vezes, ele trabalha, ele é esforçado. E ele tem que pegar até um baile no fim de semana, porque ele tem que trabalhar. E às vezes o pastor tem que trabalhar, porque eu não estou sabendo administrar. Porque uma coisa não é você trabalhar, você tem o seu salário. E outra coisa é ter uma boa administração. Porque, irmãos, algo aqui que eu quero deixar, acredito que os irmãos já sabem, mas é para refrescar a memória.
mês após mês, nós temos o quê? Um orçamento mensal. E primeira coisa para que haja uma administração eficaz é saber quanto você, ou seja, quanto a família necessita para passar o mês. Pastor, não, lá em casa a gente controla 150 mil, eu passo o mês com a minha família, o mês todo, pastor. É porque eu deixo de ir lá no Equilico, não vou no Campilho, eu vou de vez em quando, eu controlo aqui, e graças a Deus com 150. Então se você recebe 200, isso tirando dízimo, oferta missionária, oferta assistência social, quando você vai automaticamente, você vai guardar 50 mil por mês, você vai investir no seu projeto. Só que às vezes o que ocorre é uma má administração, porque se o orçamento é 180, aí o obreiro tem, o irmão tem aquele cartão abençoado, né? E ele ganha 180, e de repente ele vai pela emoção. A esposa vai pela emoção, vê lá, olha, eu lançou aqui um aparelho novo, né? O iPhone 6. Olha, está na hora de trocar esse. E o orçamento, irmão, você ganha 180, e aí você quer comprar mais um negócio, quer comprar mais outro, e você gasta 250. Não, vou parcelando, vai pôr o cartão aí. Chega uma hora que é uma bola de neve. E aí começa a vir as dificuldades, por quê? Porque os cobradores vão bater na porta. Irmão, já vi irmão chegava a conta assim, e ele falava assim, peraí. Atirava, jogava comigo. Crente? Jogar no lixo, não tenho uma conta não me preocupar. Mas depois ela vai chegar de novo. Então, irmãos, vamos ter sabedoria. Primeira coisa que eu falei é saber qual é o orçamento mensal. Você vive com 150, então viva com 150, faça a sua economia, projete para o futuro. Mas se você ganha 180, não queira ter um padrão que não cabe dentro do seu orçamento, porque isso vai trazer, irmãos, dificuldade, tanto para o esposo, bem como para a família. Daqui a pouco os conflitos eles estarão girando e estarão aparecendo no âmbito familiar por causa de quê? De uma má administração. Então, o conselho que eu dou, irmãos, eu aprendi isso, porque, irmãos, a minha filha nasceu pela morte, né, como vocês não sabem, eu tenho mais. E eu trabalhava para gastar ganhava 170 mil por mês para fazer exame. A gente tinha que faltar para levar no médico, no início, aquela dificuldade toda. Então, irmãos, eu aprendi a viver dentro do orçamento. E às vezes sobrava 10, guarda 10, sobrava 20, guarda 20. Isso é fundamental, mas é necessário pôr no papel. É um projeto, a pastora falou, tem que pôr no papel, né? Tem que pôr no papel, compartilhar, e assim também, tem que compartilhar com a família. Fala, esposa, o negócio é o seguinte, esse mês apertou um pouquinho, teve feriado, então é 150, nós temos aqui, que está aqui o orçamento, então vamos aqui, junto aqui, trabalhar, então vamos passar desse orçamento. Então é necessário pôr no papel, separa os valores. Primeiramente, tira o seu dízimo, tira a oferta, tira lá o dinheiro da compra, tira o aluguel, prestação do carro, seguro do carro, ok, saúde. Vai colocando envelope, irmão. Coloca no envelope. Separa lá da escola, põe no envelope, vai separando os envelopes e, opa, paguei tudo. Glória a Deus. Então você vai ver, né, o que você pode gastar extra, o que você pode não pode gastar. E assim, irmão, você vai ter uma boa administração em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, põe no papel. Amém? Digita lá, está mais fácil agora, né? Digita no computador, já põe lá todas as despesas e você vai lançando ali. Se a despesa for maior aqui, menor, e assim vai. Amém? Porque isso, irmãos, infelizmente, tem gerado muitos conflitos e até mesmo divórcios acontecem por causa do quê? O moço até é trabalhador, mas ele tem uma péssima administração. Amém? Então vamos correr aqui porque falta 6 minutos. Agora, condução espiritual da família. Condução espiritual da família.
Irmãos, o marido é responsável pela condução espiritual do lar. Liderar é realmente assumir responsabilidades. Liderar é conduzir. E liderar é ser seguido. Homens de Deus, eles devem ter uma posição diante de Deus que manifeste um exemplo para que a família seja influenciada e possa seguir aquele que tem autoridade, aquele que exerce essa função. Então nós vemos aqui, irmãos, que a visão do líder deve ser o quê? A sua família. E deve continuar sendo a família até a volta do Senhor Jesus. Porque como aqui o pastor ministrou, é você e Deus. Você e família. Agora é você e família. E depois, ministério. Então, se a família vai bem, irmãos, se nós realmente estamos exercendo bem nosso papel na família, automaticamente Deus vai confirmar a chamada, aquilo que Ele tem na tua vida, e Ele vai te dar êxito. Mas tudo começa no âmago familiar. Então é necessário que não esqueçamos a nossa função e a responsabilidade que temos de amar a família, de suprir as necessidades materiais e emocionais da esposa, dos filhos e também agora, irmãos, concernente à vida espiritual. Irmãos, há dois fatores básicos na definição da liderança. Em primeiro lugar, o líder é alguém que sabe para onde vai. Diga comigo, o líder sabe para onde vai e é capaz de levar outros após si. Segundo, a prova de uma boa liderança é o que os outros são e fazem como resultado daquilo que você é e faz. Isso tem a ver com o que? Influência. Então, o esposo, ele há de influenciar o que? A vida espiritual da esposa. O esposo há de influenciar o que? A vida espiritual dos filhos. E nós temos um exemplo lindo de Josué, irmãos. Um exemplo de liderança. E ele realmente foi eficaz nessa liderança, porque ele observou a palavra de Deus, sucessor de Moisés, para que ele levasse o povo a herdar a terra. Era necessário o quê? Ele lê o quê? Diariamente a palavra, meditar na palavra e fazer valer a palavra. Vemos que foi um homem de influência não somente na nação, para a nação, mas um homem de influência dentro do seu lar. Irmãos, olha a firme e tomada de posição de Josué. Abra a tua Bíblia, já vou terminar. Josué 24:15. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos que Josué tomou uma posição firme, decisiva e vital. Para quê? Preservar a família da idolatria e da lascivão moral de Canaã, porque eles estavam entrando em Canaã. E haveria uma influência, mas nós vemos, irmãos, que ele, observando a palavra de Deus,
serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o marido deve ser o exemplo para a esposa, para o cônjuge, porque senão eles serão destruídos pela iniquidade. Há uma preocupação concernente à vida espiritual da esposa, à vida espiritual dos filhos. Irmãos, é necessário que venhamos nos preocupar com a vida espiritual. O seu filho está orando? Ah, não, pastor, não tem que oração, não, tem que orar. O seu filho lê Bíblia diariamente? Ah, pastor, ele lê lá. E você tem colocado limites? Ou na internet ele faz o que quer, entra onde quer, não há limites. Há uma preocupação, porque, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E nós, como homens, maridos, temos que ter um posicionamento firme diante de Deus, respaldados na palavra, manifestando exemplo, mas também zelando pela vida dos filhos. E não espera ele fazer 7, 8, 10 anos para começar a ensinar, não, porque senão você não consegue. É pequenininho, tem que começar. Culto doméstico. Irmãos, isso é lindo. Quando fala em casa, olha, culto doméstico, os meninos já correm lá, pegam a Bíblia e já não quer pregar, e já quer tomar frente, nem deixa eu mais dirigir o culto. Mas eu vou lá, e ele pega lá, e não sabe ler, nem abre lá, e começa a contar a história dele. E outro dia eu estava deitado, eu creio que é algo de Deus, uma preocupação com a vida deles. Ele falou, nossa, eles não sabem ler, eles já têm Bíblia ali, mas eles pegam ali. Quer saber uma coisa? Começa a ler a Bíblia com eles. Eu já conto história para eles. Eu vou ler a Bíblia, eles vão recitar. Eu chamei eles de cá. Vamos ler a Bíblia com o pai. Vocês não sabem ler, mas vocês vão repetir aqui com o papai. Mateus capítulo 1. E eu fui ali, eu li o capítulo 1 todinho. E eles recitaram. No outro dia, papai, ele vai ler a Bíblia assim. No capítulo 2. Ele diz, irmão, crie o hábito na vida dos seus filhos. Ah, não, tem que esperar ele ler, ele aprender. Mas vai para a escola japonesa, dificuldade, não sabe ler. Irmão, não espere aprender a ler e escrever, não. Com 2, 3 anos, senta lá, leia, junto com ele vai recitar, ele vai criar o hábito, a disciplina, como foi falado aqui. E daqui a pouco, quando ele for para a escola, ele fala, olha, eu consigo ler essa palavra. E daqui a pouco, ele vai estar sozinho lá, já lendo a sua leitura diária. Mas é necessário nós nos preocuparmos, é necessário que nós zelemos pela vida dele, porque às vezes, irmãos, eu olho para os meus filhos e há uma preocupação tão grande no meu coração, porque eles vieram ao mundo, mas eles têm que ter o suficiente para que dentro do livre-arbítrio eles possam escolher por Jesus. Eles possam optar por ser adolescentes comprometidos com a palavra, jovens comprometidos com a palavra, para que possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Às vezes o filho quer um game. Glória a Deus. Aí você já procurou ver o game que ele quer? Será que através desse aparelho não vai haver uma influência na vida dele? Não, ele quer, eu faço a vontade dele, pastor. Não, ele quer o compro, mas preste atenção, aquilo que nós mesmos estamos dando aos nossos filhos não é errado. De repente, o seu filho tem um aparelho, ele jogar alguma coisa. Mas eu comprei uma vez um DS para minha filha. Ela queria muito. Não preocupado. Na verdade, eu comprei reputando. Ela era pequenininha. E ela começou a jogar. E aquele jogo, irmãos,
final dele era um lago de fogo, tinha os